Sejam bem-vindos ao Devocional Princípios de Vida. Hoje nós vamos falar novamente sobre oração e eu estava refletindo sobre o tempo que a gente passa muitas vezes conectado, muito tecnologia, muita tela, comparativamente falando com o tempo que a gente passa em oração, em conexão real, profunda e direta com Deus. E acabei escrevendo uma letra sobre isso, e que se chama Meu Lugar, né? E ela explana justamente isso, sobre passar mais tempo, né, com Bíblia física, papel, e orar para ter mais intimidade com vocês. Logo após o louvor, Meu Lugar, a gente vai explanar a mensagem. Com vocês, Meu Lugar. Há um lugar onde eu me desfaço de mim, onde os títulos caem e só resta o teu olhar. Ali o meu coração se aquieta, o mundo se cala, e a tua voz me faz, me ensina a amar. Não quero correr sem direção, nem viver sem tua unção. Eu volto ao teu altar. Aqui me exponho sem medo, Senhor, revestido só do teu amor. É aqui que encontro equilíbrio e paz. Tua presença aqui me satisfaz. Sejam bem-vindos. Bom, vamos falar hoje da nossa palavra, que está em 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15, que diz: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, e nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já obtivemos o que lhe pedimos. Essa é uma das premissas, que a gente precisa ter com relação ao Evangelho. Deus responde sempre. E para que a gente entenda isso de forma profunda e transformadora e a necessidade da gente aplicar isso na nossa vida, a gente tem que levar em consideração que nós somos seres que se movem, muitas vezes pela emoção, pelo que sentimos. E mesmo as maiores pessoas que tiveram os maiores feitos na Bíblia, quando você olha para a história de Elias, Eliseu, todos eles fizeram grandes coisas, mas tiveram medos em algum momento. E quando a gente tem a plena certeza e convicção de que Deus ouve tudo aquilo que a gente fala, a gente consegue passar por esse período, muitas vezes, de instabilidade emocional, tendo a certeza de que Deus não vai nos deixar abandonados em nenhum momento. Deus responde sempre. Não responde no nosso tempo, mas no tempo dele. Não responde do nosso jeito, mas do jeito dele. E também não responde pela nossa força, mas responde pela sua infinita graça. A maior segurança que a gente tem não é a nossa força e nem a nossa capacidade, e muito menos a nossa fé intensa, porque a fé, ela também vai oscilar de acordo com o nosso estado de espírito. Óbvio que Deus espera de nós que tenhamos fé, mas todos nós passamos por momentos em que muitas vezes a nossa fé está um pouco abalada. Mas os nossos pilares de certeza, eles não podem ser abalados. Abalar a fé, o medo, vir à tona e fazer com que a gente tenha uma expectativa menor do que aquela que Deus quer que a gente tenha. Se a gente tem os pilares de certeza bem colocados, a gente não vai ser completamente ter a nossa força completamente extinguida durante os momentos ruins, durante os nossos vales, durante os momentos que nós vamos ser provados. A maior segurança que a gente precisa ter é justamente essa. Deus, ele sempre ouve. Deus nos ouve, ponto. E ele
E se ele ouve, ele não ignora. Ele não arquiva pedidos, ele não deixa orações esquecidas em silêncio eterno. Deus responde, responde sempre. E a chave para que a gente solidifique isso na nossa mente é que ele responde de acordo com a vontade dele, porque Deus não enxerga da forma como nós enxergamos. Ele sabe o que nós não temos a capacidade de saber, de prever. Ele conhece o amanhã, ele conhece o futuro, que é algo que ainda nem existe para nós. Muitas vezes Deus responde uma oração com um sim, que fica muito claro para a gente. Algumas vezes Deus responde a oração com um ainda não, preciso esperar mais tempo. E às vezes ele responde a oração com: olha, eu tenho algo melhor, eu pensei em outra coisa para você. Mas nunca, jamais, a resposta é: eu não ouvi. A resposta sempre vai ser sim, aguarde ou vamos fazer outra coisa. Quando você ora, o céu registra essa oração. Quando a gente pede algo, Deus se move em cima do nosso pedido. E quando a gente espera, Deus trabalha em cima daquilo que a gente apresentou para Ele, daquilo que a gente entregou a Ele no altar. Deus está muito fora da nossa capacidade de análise de tempo. E eu lembro de um amigo que a gente, sempre durante o horário de almoço, a gente parava ali muitas vezes na escadaria do prédio onde a gente trabalhava para sentar ali, comer, bater um papo e orar. A gente sempre orava junto, né? Ele é católico, praticante, eu evangélico protestante. A gente sempre sentava e conversava sobre o sermão do fim de semana, né? O que tinha de explanação, o que tinha de aprendizado, o que a gente praticaria ali na nossa vida, na nossa semana. E óbvio que a gente compartilhava momentos difíceis, né? Dividimos pedidos, orações. E eu lembro de uma frase dele, que foi uma frase que ficou muito latente na minha vida e que até hoje eu carrego comigo, né? Que Deus só é Deus quando Ele não cabe na nossa cabeça. Significa que enquanto a gente racionaliza muito Deus, né, tentando moldar Ele de acordo com os nossos parâmetros e as nossas experiências, aquilo que a gente tem como expectativa, Ele não está sendo de verdade Deus na nossa vida. Porque Deus ele é muito fora daquilo que a gente tem capacidade até mesmo de entender ou de esperar. Então, assim, Deus só é Deus quando não cabe na nossa cabeça. E eu sempre fico, né, lembrando dessa frase, muitas vezes até escrevi algumas, já comecei a rascunhar algumas coisas a respeito disso, para que eu sempre tenha em mente isso. Olha, é orar, entregar e esperar, porque se eu crio expectativa, eu estou tentando colocar Deus dentro da minha cabeça, né? Uma vez que eu entrego, eu sei que Ele vai fazer de uma forma completamente linda, perfeita, pode ser extraordinária ou não, mas está sob o comando e sob a direção de Deus. Quando eu escrevi essa letra do meu lugar, né, que é uma frase que eu falo, né, tipo, vê menos, né, role menos, né, ore mais, vê menos, né, ouça mais, a gente está falando justamente sobre isso, sobre passar menos tempo com coisas que roubam o nosso tempo, a nossa atenção e a nossa possibilidade de ter intimidade com Deus. É muito difícil, às vezes, de intoxicar dessas coisas, né? Passar um tempo, de fato, desconectado de tudo quanto é coisa que tem a notificação e pegar a Bíblia de papel e começar a ler ali, folhear a Bíblia, né? Orar e pedir a Deus revelação em cima da palavra. E não buscar coisas prontas, né? Sermões já prontos na internet, coisas já feitas por alguém, né? Os maiores sermões e pregações nasceram justamente de momentos de profunda intimidade e oração, né? De momentos de profunda intimidade com Deus. Assim como é o devocional, né? O princípio de vida, o que eu compartilho aqui é aquilo que Deus ministrou para mim primeiro, né? Aquilo que Deus me ministrou e me traz como revelação para que eu aplique na minha vida, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção foi quando Deus me alertou de que a oração, ela não é uma aposta. A oração, ela tem que ser uma certeza. Se Deus ouviu, Deus já começou a responder. Ele já começou a agir. Não é como eu fazer algo, lançar algo e aguardar que aquilo pode dar certo ou não. Aquilo que eu entrego em oração já deu certo.
Aquilo que eu entrego em oração já deu certo. Aquilo que eu entrego em oração já está acontecendo no momento em que eu acabei de entregar. Então, que toda vez que nós formos orar, que a nossa oração seja essa, né? Seja assim: Senhor, obrigado porque Tu és o Deus que me ouve, porque cada palavra que sai da minha boca chega até o Teu trono, chega até o Teu altar. Ensina-me a confiar na Tua vontade e descansar no Teu tempo. Eu creio que o Senhor já respondeu aquilo que eu te entreguei em oração, aquilo que eu depositei no Teu altar, em nome de Jesus. Amém. E como desafio para o dia de hoje, né, a gente sempre traz um desafio para que a gente aplique esse desafio no nosso dia. Vamos pegar algo, um pedido antigo, algo que a gente falou com Deus lá no passado, uma causa difícil, um pedido que para o nosso tempo pode parecer atrasado, e vamos declarar com fé a respeito disso. Se Deus ouviu, Deus já respondeu. E depois vamos descansar, porque quando a gente descansa, quando a gente entrega, Deus trabalha, sabendo que a resposta já está a caminho. Então, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe sua vida, seu trabalho, seus projetos, sua família. E que em nome de Jesus, cada um de nós tenha a plena certeza de que Deus sempre ouve e responde a todas as nossas orações. Deus abençoe a todos.